Nós vamos abrir no livro de Josué. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Aleluia. Todos acharam? Amém. E diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nessa manhã, Jesus. Como é bom estarmos aqui reunidos para te cultuar, para te adorar, para te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que pertencem a ti, Jesus. Somos, Senhor, o teu povo, estamos felizes porque podemos te celebrar. Temos a salvação, temos a vida eterna, temos a tua presença em nós, Espírito Santo. E eu creio, Senhor, que nessa manhã, Senhor, o Senhor deseja ministrar a cada coração aqui, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Então, Senhor, que você possa, Senhor, falar aos nossos corações. Abrimos as nossas vidas como uma terra, Senhor, que deseja a semente, que deseja a palavra, Senhor. E eu creio no nome de Jesus que essa palavra vai frutificar, Senhor. Pai, nós vamos estar atentos porque queremos ouvir a tua voz. Queremos entender a sua direção para nós, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Opera no nosso meio, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Então, nós sabemos aqui que foi ministrado para nós no final do ano que esse ano seria um ano de céus abertos para uma vida com propósito. Amém? E eu creio que o Senhor nos chama para dias de Josué. Dias de conquista, dias de expansão, dias de céus abertos. Céus abertos só para eu ter, para eu desfrutar? Não, porque nós temos um propósito no Senhor, amém? O Senhor tem propósito nas nossas vidas, nós não vivemos de uma maneira aleatória, nós vivemos com propósito. E eu creio que o Senhor, Ele tem dias de expansão para cada um aqui e dias de expansão de nós como igreja do Senhor, como Ibrenge, amém? Josué, quem sabe, ele era um servo de Moisés. Para Moisés, Deus tinha um propósito. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito, que conduziu o povo, que ficou 40 anos com o povo no deserto. Já Josué, ele vai ser um outro homem levantado por Deus para liderar o povo, para a conquista, para a tomada da terra prometida. Essa terra, eu creio que vocês já se lembram, foi a terra que o Senhor prometeu ao seu servo Abraão. Isso está em Gênesis, capítulo 12, 15, 17, onde Deus falou para Abraão que ele daria uma terra de descanso, uma terra que produziria leite, mel, uma terra maravilhosa. Ele falou, eu dou essa terra a você e aos seus descendentes. E Josué vai ser aquele que Deus levantou para a conquista e a tomada dessa terra. Amém? Em Hebreus, a gente sabe que algumas passagens citam muito o livro de Josué. Mostram Josué como um tipo de Jesus, um tipo de Cristo. Porque como Josué, ele ajudou o povo a conquistar a terra, Jesus é aquele que nos ajuda a conquistar as nossas promessas, não é verdade? Jesus é o nosso caminho, Jesus é aquele que nos auxilia, Jesus é aquele que nos ajuda a conquistar o descanso, que é a vida eterna com Deus. Então, é muito interessante porque em Hebreus ele fala o tempo todo sobre Josué. E hoje, nós somos o Israel de Deus. Hoje, nós somos aqueles que também o Senhor chamou para conquistar. Então, a gente vai agora, através dos versículos, pegar alguns aprendizados, algumas coisas que eu vi que Deus começou a queimar no meu coração. Porque para a gente conquistar,
para a gente tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente também precisa de posicionamento. A gente também precisa de se levantar. O Senhor falou para Josué: levanta tu e esse povo que eu farei vocês. Vocês precisam atravessar o Jordão. Eu farei vocês conquistarem. Mas é necessário que a gente se levante. É muito bom a gente ouvir a palavra de que, caramba, eu vou conquistar. Nossa, o meu Deus é um Deus de promessas, um Deus de milagres, um Deus que quer que eu avance, um Deus abençoador. Mas embora o Senhor detenha de todo esse poder, de tudo isso para nós, de todas essas bênçãos, o Senhor conta com a nossa posição, amém? O Senhor conta conosco, existe uma parte que nos cabe. E aqui, Josué, nesse contexto aqui, ele estava muito triste. Josué provavelmente estava com muito medo, porque Josué, ele tinha perdido o seu grande amigo, a sua maior referência, Moisés. E agora, Josué, ele precisava se levantar. Ele não poderia ficar naquela atitude de prostração, de tristeza. Ele precisava se colocar e liderar agora, e encorajar o povo. E antes de qualquer missão difícil que o Senhor venha te dar, Ele sempre te anima. Quantos já foram animados por Deus? Amém? Quantos estavam naquele dia sombrio, triste, e aí ouviu alguém te deu um telefonema, alguém te mandou um WhatsApp, você ouviu uma palavra que te trouxe ânimo, te trouxe coragem. E eu creio que nessa manhã o Senhor deseja te encorajar. Amém? E aí, a primeira comunicação de Deus com Josué está no verso 2. Eu tenho que falar calma, porque eu tô grávida, não tenho muito espaço aqui. Aí eu vou falando, parece que o ar vai faltando. Mas calma. Tenham paciência comigo, tá, irmãos? Amém. No verso 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente enfatizasse é que Deus fala. Você pode repetir comigo? Deus fala. Deus dá a direção. Deus continua falando hoje. Amém? Ele falou a Moisés face a face, como quem fala um amigo. E agora ele está falando com Josué também. Olha, o meu servo Moisés morreu. E Deus, ele se comunica com Josué, porque com certeza Josué sabia que Moisés tinha morrido. Mas Deus quer enfatizar, olha, acabou o trabalho de Moisés. Agora, o bastão eu estou passando para você. Agora, eu conto com você. Agora é contigo, Josué. E Deus talvez nessa manhã esteja falando com algumas pessoas aqui. Olha, eu preciso que você se levante. Eu preciso te dar o bastão. Preciso que agora você tome o seu lugar. E Deus estava falando isso para Josué. Levanta. É um tempo de transicionar. É uma hora de crescer. Sabe, é um tempo novo. O Deus que é dono de todos o tempo, as estações. Nessa manhã ele fala, é hora de avançar, é hora de crescer, amém? E eu anotei 3 passagens, 3 conselhos dessa parte aqui, que me chamaram a atenção. A primeira é que a gente não deve ficar preso ao passado. Talvez Josué pudesse ficar se sentindo meio saudoso, se lamentando. Poxa, eu achei que fosse Moisés que ia fazer a gente conquistar a terra. Sabe, a gente às vezes tenta manter coisas vivas nas nossas vidas que Deus já falou, acabou. Acabou, e Deus estava falando aqui, acabou, Moisés está morto. Agora você se levanta e atravessa o Jordão. Então, tem coisas nas nossas vidas que Deus vai falar, olha, acabou, é um novo tempo para você. Não mantenha isso vivo, é hora de transicionar. E era isso que Deus estava falando para Josué. E às vezes a gente fica se apoiando em coisas, em pessoas. São como se fossem muletas para nós, bengalas. A gente gosta às vezes de botar a nossa segurança em um marido, na família, num emprego, em algo. E às vezes Deus está falando, eu vou ter que tirar isso para que você agora se posicione. Vocês estão me entendendo? Sabe, como se fossem muletas que a gente usa para que a gente não assuma o nosso lugar. Eu não estou dizendo que esse era o caso de Josué, mas Deus aqui estava falando, acabou. Eu quero que você agora avance, continue. E em Filipenses 3:13... Paulo fala, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que
que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo precisou se esquecer das coisas do passado para avançar. Paulo tinha status, Paulo tinha cultura, Paulo tinha uma posição, Paulo era fariseu dos fariseus, mas ele precisou o quê? Deixar. Talvez coisas do passado você precisa deixar para Deus fazer você avançar, amém? Ou talvez Deus tire coisas, sabe? Emprego, alguma coisa que você pense, por quê? Mas que Deus sabe o melhor, Ele pode tirar algo que você não entende no momento, mas porque o Senhor quer um algo novo para você, Ele tem algo muito melhor para você, porque como nós vimos, né, e falamos, o nosso Deus é um Deus abençoador, amém? E aqui a gente vê que, então, a gente não pode ficar preso à tristeza, ao passado. Deus nos chama para avançar, aleluia, amém, glória a Deus. Outra coisa que acontece é que Deus, Ele preparou Josué para esse tempo. O Senhor nunca vai jogar a gente numa missão sem que a gente seja preparado. E tem aquele velho ditado assim, cristão que fala, se Ele te chamou, Ele te capacita. Mas é verdade. Josué, ele foi treinado por muito tempo no deserto. Ele era aquele que estava sempre ajudando. Moisés estava atento, estava fazendo coisas simples, coisas comuns, coisas ordinárias. E às vezes a gente fica pensando, caramba, a minha vida, sabe? Eu tô aqui nesse emprego, poxa, eu tô sempre fazendo a mesma coisa. Eu queria tanto estar naquele lugar. Mas Deus trata a gente no comum, Deus trata a gente no ordinário. Sabe, Ele nos treina nesses momentos. Ele sabe o momento exato que o nosso coração está preparado para assumir aquilo que Ele deseja. Amém? Então, a gente precisa se disponibilizar. Falar, Senhor, me ajuda aqui no simples, a fazer o melhor, a fazer a Tua vontade. E aí eu sempre lembro de Davi, porque Davi foi aquele que foi reconhecido por Deus quando ninguém ainda tinha o visto. Ele estava lá escondido nas ovelhas, cuidando das ovelhas do pai dele. E aí vieram os desafios. Veio o leão e ele venceu o leão. Veio o urso e ele venceu o urso. E aí agora, quando Saul pergunta para ele, você tem alguma experiência? Já matou algum gigante? Já sabe de alguma coisa? É experimentado em guerra? Ele que mal cabia na armadura, falou, ó, eu já matei um leão e eu já matei um urso, então eu vou vencer esse gigante. Amém? O Senhor, Ele está nos preparando no dia a dia, na rotina, para que a gente vença gigantes. Quantos gigantes você já venceu? Situações que você pensava, caramba, eu não tenho como pagar. Ou, nossa, eu não sei como eu vou resolver isso no meu trabalho. E Deus te ajudou, e Deus te capacitou. E não será diferente, amém? Aleluia. E a última coisa desse versículo 2 que eu queria chamar a atenção é que Deus conta com bons líderes. O Senhor aqui, Ele confirma a liderança de Josué. Você agora vai liderar o povo. A responsabilidade é sua. E Deus conta com você. Nós somos os líderes que o Senhor deseja. E liderança, eu não estou falando de cargo, de título. Liderança, eu estou falando de influência. Sabe? Porque você tem uma influência onde Deus te coloca. Deus te colocou naquele trabalho para você ser líder e abençoar lá. Deus te colocou nessa família porque Ele deseja que você seja bênção, testemunhe o nome dEle. Deus te colocou naquela faculdade, nessa vizinhança, nessa igreja, e Ele conta com você. O capítulo 1 é o chamado de Deus para Josué, e o Senhor nos chama hoje. E quantos querem corresponder ao chamado de Deus e falar, Senhor, conta comigo, eu quero ser um bom líder. Bom líder fala de ser um bom pai, fala de ser uma boa esposa. Sabe, às vezes a gente quer fazer algo extraordinário e Deus está falando, cuida do seu filho, cuida da sua esposa, cuida da sua família, o que eu tenho colocado nas suas mãos, faça com destreza, faça com excelência. Amém, aleluia. O Senhor conta com você, se Ele te colocou nessa família, nesse lugar, Ele conta contigo e Ele contava com Josué. Amém? E aí, a partir do verso 3... todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano,
até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Diga comigo, todo lugar. Todo lugar. E Deus fala aqui, vô-lo tenho dado. Vô-lo tenho dado. Existem áreas da nossa conquista que a gente vai precisar se apossar pela fé. O Senhor aqui, Ele já garantiu. Olha, todo lugar que você pisar, você só precisa pisar. Eu já tenho te dado. Eu vô-lo tenho dado. Mas você precisa pisar. Você precisa crer. Você precisa praticar aquilo que Deus tem falado. Você precisa avançar. Você precisa cumprir o comando. Amém? E aí Josué, ele precisava se levantar e ir. E a gente vê que Josué, ele ia enfrentar adversários muito difíceis. Josué, ele ia para uma terra que não estava desocupada. Essa terra tinha inimigos, povos militarmente superiores, mais poderosos. Então, provavelmente, ele estava com medo. Mas Deus estava falando, pisa. E talvez, em alguma área na sua vida, o inimigo esteja se apossando, falando, olha, você tem domínio aí disso, mas essa área aqui, quem manda sou eu. Mas o Senhor falou, todo lugar que você pisar, eu vô-lo tenho dado. E você tem que crer, não existe nada, sabe, que o Senhor não possa mudar situação alguma, sabe? Aquela pessoa, aquele trabalho, o Senhor fala, pisa, que eu vou te dar. Tome posse, creia. E nessa manhã a gente precisa agir pela fé. O Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Ele. Muitas vezes a gente quer conquistar, mas a gente não tem fé. A gente não tem atitude. A gente precisa declarar. A gente precisa chegar na nossa casa declarando bênçãos, no nosso trabalho, abençoando o nosso filho. Sabe, o Senhor te dá autoridade. Eu gostaria de pedir que você nessa manhã fechasse os seus olhos e falasse assim, Senhor, me dá a consciência da autoridade que eu tenho através do nome de Jesus. Senhor, alarga minha fé e me ajuda a conquistar territórios da minha vida que estão ocupados pelo inimigo. Em o nome de Jesus. Você crê? Então aplauda ao Senhor. Eu creio. Queridos, a gente não vem para a igreja, sabe? A gente não lê a palavra, a gente não serve a um Deus morto, a gente serve a um Deus vivo. E Ele fala, eu já te dei, toma posse, conquista, tá lá a terra, pisa, avança. Só que nós às vezes ficamos paralisados pelo medo, pelo sentimento de inferioridade, pela tristeza. Mas o Senhor fala, eu vô-lo tenho dado, pisa pela fé. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes a gente chega aqui na terça-feira, que agora é terça, eu sempre falo segunda. A gente chega na terça para orar, na terça da conexão, como a Vitorinha falou aqui. A gente vem e às vezes a gente chega triste porque recebeu uma notícia. Ai, poxa, ora por uma pessoa que você gosta que está doente. É uma causa na justiça, é um problema com o vizinho. Temos aflições, não é verdade? E aí às vezes a gente chega abatido aqui. E aí aquela comunhão, aquele momento de oração, o Senhor começa a revestir a gente de fé, sabe? De autoridade que vem no nome de Jesus. E aí a gente começa a ver as coisas mudando, porque as coisas mudam, porque o Senhor é verdadeiro. E aí a gente tem tantos testemunhos, quantas coisas às vezes a gente gosta de contar os testemunhos antes, porque são tantas coisas que provam a fidelidade de Deus. E quando a gente traz a memória, a gente fala, o mesmo Deus não mudou. Eu vou pisar pela fé e vou vencer mais esse gigante. Vou conquistar mais esse território. Amém? Eu não sei o que o inimigo tem falado para você. Essa área aqui você perdeu. Não, eu sou o dono. Mas o Senhor vai desapropriar ele nessa manhã pela fé. Amém? Aleluia. Eu creio, Jesus. Não é na nossa força não, querida. É porque é o poder no nome de Jesus. Amém? Aleluia. E o Senhor continua falando, agora no verso 5. Diz assim, ninguém te poderá resistir. Diga ninguém.
poderá te resistir todos os dias da tua vida. Diga, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Ninguém, fala de absolutamente ninguém. Nenhuma arma forjada, nenhum levante, nenhuma notícia, nenhuma força maligna, porque a nossa luta não são contra as pessoas. As nossas lutas são contra principados, potestades, contra as forças dominadoras das trevas, não é verdade? Mas ninguém, Jesus está falando aqui, o Senhor está falando, ninguém vai poder te resistir. Nenhuma força opositora é maior do que o nosso Deus. Agindo Deus, quem o quê? Impedirá, amém? E aí eu queria que você abrisse, Fê, em Isaías 41:8, porque eu achei muito interessante, que eu acho que esse texto conversa muito com Josué. Olha aqui o que o profeta Isaías fala ao povo de Israel. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei de todos os cantos mais remotos, a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Aqui a gente vê que Israel sempre foi o povo escolhido de Deus. Embora Israel houvesse uma pequenez em Israel, porque Israel era cercado por vários impérios e nações mais poderosas que sempre estavam tentando guerrear, Deus sempre provou o cuidado e a proteção dele com Israel. O Senhor sempre mostrou o auxílio dele. E assim também com as nossas vidas. Nós somos vulneráveis, mas o Senhor prova todos os dias que Ele é a nossa força. Ele é a nossa defesa. Amém? Eu acho lindo que fala, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. E ainda que sejam levantados inimigos, todos serão confundidos. Então, sabe quando você está lá no trabalho e vem aquela coisa que vem te oprimir? Sabe aquela notícia que vem te trazer angústia, que você fica tonto? Você vai falar, ai, nenhuma força opositora é maior que meu Deus. O Senhor me ajuda, o Senhor me fortalece. Meus inimigos vão ser confundidos. Sabe, o Senhor me guarda. E eu acho lindo também, porque aqui a gente falou que todos os dias, Deus fala que todos os dias ele estaria com Josué. E todos os dias fala de constância. Todos os dias fala de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta. Todos os dias é para sempre. Eu estarei contigo para sempre. Deus fala que está contigo sempre. E tem dias que a gente está super, acordando feliz, se sentindo vitorioso, cheio de fé, sabe? Mas tem dias que a gente acorda preocupado. Tem dias que a gente acorda com medo. Tem dias que a gente está se sentindo vazio, frágil, triste. E Deus fala, todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias você experimenta sem você ver do cuidado e da proteção de Deus. Sabe, Deus não muda. Ele não é aquele que muda de acordo com o humor dele. Ah, hoje eu não estou a fim de cuidar do Ney, não. Amanhã, quem sabe? Ah, hoje ela está muito incrédula. Não vou, não. O Senhor, todos os dias, Ele estará conosco, amém? E ninguém poderá nos resistir, amém? E aí ele fala, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. E eu acho que Deus falou de Moisés porque Ele queria trazer a memória de Josué. Você sabe como eu fui com Moisés? Você se lembra daquele maná que desceu do céu? Você se lembra daquela coluna de fogo e daquela nuvem que protegia? Você lembra que eu dei as leis? Moisés foi aquele que viu a glória de Deus. Você lembra como eu abri o mar vermelho? Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você.
E o Senhor nessa manhã está falando para você, eu sou com você. Sabe aquelas coisas que você já viveu com Deus, que fizeram você crer, confiar? Esse Deus não mudou. Então, assim como Ele foi no passado, Ele continua no presente, amém? Sabe quando ninguém acreditava e Ele fez? Eu amo aqui porque essa igreja, eu vim aqui nessa igreja, nesse local, quando eu nem existia Brand, uma vez, isso aqui era uma casa e o meu pai tocou nessa casa aqui. E eu entrei aqui criança uma vez e a minha mãe precisava pegar um negócio com o meu pai, a gente entrou aqui. E eu nem sabia que eu ia ser desse lugar, que o Senhor ia me fazer ser desse lugar. Esse lugar, ele significa tanto para mim. A doutor Satamini, a gente morava num bairro que a gente não gostava. E meu sonho era morar em Vila Isabel. Que eu falava, Vila Isabel. Mas aí quando a minha mãe falou, tem um apartamento na Tijuca. Eu, pô, Tijuca então, upgrade ainda maior ainda. Eu quero a Tijuca então, porque adolescente se liga nessas coisas. Mas, ó, o Vila Isabel é tão bom quanto Tijuca, tá? Mas eu lembro que a gente tinha um apartamento aqui em cima da Júlio Bogoricim. E ninguém estava acreditando na nossa família que a gente ia conseguir morar lá. Porque a gente não teria condições. E o Senhor, outro dia eu estava indo buscar o Miguel na escola e eu passei e olhei, nossa, eu orei tanto para morar aqui. Eu lembro que quando eu cheguei naquele apartamento que o rapaz foi mostrar pra gente, eu vou morar aqui em nome de Jesus. O cara, que isso? Eu passava no 433, quando ele ia dar aquele vermelhão, eu declarava, Senhor, eu declaro que eu vou morar nesse lugar. Senhor, não deixa nenhuma ficha passar, só passa a nossa. Sabe, pela fé, eu me via naquele lugar. E o Senhor me deu, sabe, eu comecei a namorar o Alan conheceu esse lugar, né? Ele ia me buscar ali de bicicleta, eu ficava na janela, oi amor, tô descendo. Olha, gente, esse é o nosso Deus, a gente precisa trazer a memória. Feche os teus olhos. Tenta lembrar de algo que era tão importante para você. Tão importante, você queria tanto e o Senhor te deu. Porque Ele se importa, porque Ele te ama, porque Ele cuida. Sabe, o mesmo Deus, assim como eu fui, sabe, lá com você, Paloma, com 17 anos, 18 anos, 16 anos. Eu sou hoje. Sabe, ninguém vai poder te resistir. Eu estarei contigo todos os dias como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Amém? Você pode visualizar que o Senhor tem uma terra prometida para você e Ele vai fazer você conquistar. Ele estava animando Josué estava abatido. Ele estava falando, olha, não temas, eu vou ser com você, eu estou lá. Eu fui com Moisés, não fica triste não, Moisés está aqui comigo, agora é você. É a sua vez, querido, é a sua vez. Amém? Aleluia. E aí ele anima com um versículo que a gente conhece muito, né? Que diz o versículo do 6, que foi o que a gente leu. Seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. O Senhor nessa manhã ele está falando, seja forte, seja corajoso. E é interessante que eu estava vendo um estudo que dizem que na Bíblia essas palavras elas aparecem cerca de 365 vezes. Ou seja, todo dia a gente precisa de um seja forte e corajoso. E eu gosto ainda mais ainda numa versão que fala esforça-te, tem de bom ânimo, porque o esforço, ele fala de você perseverar. O esforço fala de você colocar mais força. E bom ânimo fala de você fazer isso com alegria. Você não faz desanimado, porque você pode se esforçar. Estou lá me esforçando na academia, mas reclamando e falando, cara, que saco. Ou você pode fazer feliz, caraca, daqui a pouco eu vou ficar como um mamuque. E animado, e sabe, estudar. Ai, tem que estudar para essa prova. Ou estudar, caramba, eu estou ganhando tanto conhecimento, eu estou entendendo. Sabe o que é o bom ânimo? Nós temos que nos esforçar. O Senhor fala, se esforça, mas se esforça com bom ânimo, porque o Senhor não é um Deus de peso, que quer que você faça as coisas pesado, arrastado. Não, Ele quer que você faça feliz. Ele quer que nesse processo do esforço, da guerra, você também se anime, você também se alegre, você seja feliz. Amém? E aí, o seja forte e corajoso, ele contrasta com as palavras medo e fraqueza. Porque se você fala em força, você fala também, o contrário seria fraqueza. Se você fala em coragem, você fala em medo, o contrário.
E nós sabemos que o medo é uma das estratégias do nosso inimigo para nos paralisar. O medo é natural, mas o excesso de medo é algo muito prejudicial. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas e de conquistar por medo? Sentimento de incapacidade, eu acho que eu não consigo, eu mesmo quero e vou vencer o medo que eu tinha medo de andar de avião. E aí, às vezes o Alan fala, não, porque quando a gente for pra Disney, não sei se eu vou, porque eu não sei se eu quero andar de avião. Às vezes, assim, a gente estava combinando, vamos viajar, a gente fala com o Igor e a Isabela, assim, brincando, vamos aí, quer ir para um lugar? Não, vamos aqui para Búzios, que é pertinho, vamos de carro, nada de avião, não, vamos para o Nordeste, não, aqui é muito melhor, Espírito Santo, vamos de carro, 6 horas de viagem, mas vamos de carro, porque a gente, às vezes o medo impede a gente de avançar, sabe? E é isso que o inimigo faz, ele sopra dizendo que você não vai conseguir, olha só como é grande o seu adversário, olha como você não consegue, olha como, se Josué fosse olhar, eu não posso me comparar a Moisés, imagina ele pensando, como eu vou liderar esse povo, era Moisés que liderava, ele podia se sentir inferior, ele podia ficar se sentindo menor, mas Deus estava falando, seja forte, seja corajoso. Talvez você possa estar enfrentando coisas que a sua perseverança esteja, diminuindo. Você já está cansado, você já está esgotado. Mas Deus fala, esforça-te. Esforçar coloca mais força. Tenta de novo. O Senhor nessa manhã está falando, se esforça. Continua, não desiste. E às vezes a gente pensa que já está no limite. Não, mas eu já estou no meu limite. Mas a minha prima está aqui, que ela é personal trainer, professora de educação física. E a gente sabe que na academia, para a gente ter um resultado, a gente está lá fazendo, eu vou usar hoje o exemplo da academia. E aí, a gente chega no momento que chega naquele efeito platô, que chamam, né? O músculo já não está mais crescendo, já se acostumou. E aí você precisa chegar ao teu professor e falar, olha, agora eu preciso transicionar, preciso mudar minha série, porque tá fazendo mais efeito. E aí o professor vai e aumenta o quê? A carga. Talvez Deus esteja aumentando um pouquinho a carga para você ver a força que Ele colocou em você. E aí você pensa, caramba, professor, não tem como ler. Tem, e o Espírito Santo é a Rebeca lá, consegue, vai lá, acredita, eu te conheço, eu botei a força aí. E você tá lá com a perna tremendo, será que eu vou conseguir? E ele tá, vai, mais uma, vamos lá, série de 12. Você tá lá, 3, 4. E é assim Deus conosco. A gente está falando, eu não estou aguentando. E ele fala, eu te conheço, você é capaz, eu botei essa força aí, eu te ajudo, eu te fortaleço, continua, persevera. Amém. Aleluia. Amém. E era isso que Deus estava fazendo com Josué. Ele não podia ser dominado pelo medo, e nós não podemos ser dominados pelo medo. A gente tem um excesso de informação tão grande, tanta coisa que a gente escuta, que a gente vê que hoje praticamente as doenças maiores são as doenças na mente, no nosso emocional. É depressão, é ansiedade, é pânico, o medo. Mas o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Tem algum medo aí no seu coração? Fala, Senhor, lança fora. Jesus é o verdadeiro amor, Ele arranca esse medo e Ele começa a encher o seu coração de fé, de coragem, de força. Vai lá, eu te ajudo, eu te fortaleço. Amém? Muitas vezes, pelo medo, a gente para de olhar para o Senhor e a gente fica se concentrando no problema. Mas a gente precisa ver que Deus é muito maior do que os nossos problemas. Amém? E aí Ele fala no 6 também, tu farás esse povo herdar. E agora eu queria que você pegasse aqui seu dedinho e virasse aqui para você e falasse assim, é contigo. O negócio de Deus é com você. É conosco. Deus está falando, tu farás. Não é o Gerson, o filho de Moisés, não é ninguém da tribo de... Não, é você, Josué. Você fará o povo herdar. É você que vai fazer a sua família ser salva. É você que vai fazer a diferença no trabalho. É você que vai mudar a atmosfera de onde você estiver. Tu farás, o Senhor está falando. Você que vai resolver esse problema. E a gente é perito em tentar achar substitutos. Porque quando a tarefa é difícil, a gente já pensa, acho que isso não é para mim, não.
acho que eu vou ligar para o pastor Pedro, vou falar para o pastor Pedro resolver essa situação, sabe? Não, eu acho que, isso é tão difícil, eu não sei como resolver com o Miguel. Eu vou pedir a ajuda do Alan, que ele é mais inteligente, ele vai me ajudar. Claro que a gente pode contar com a ajuda, mas o Senhor muitas vezes está falando, eu quero que você haja, é você que vai fazer. Eu estou dando esse batismo, mas essa missão é sua. Amém? E aí eu falei até aqui na quarta, retrasada, sobre a Carolzinha, missionária, que ela me inspira. Porque a Carol, ela tem um jeito mais tímido, o temperamento dela é mais tímido. E Deus deu uma missão para ela, muito difícil. Você vai para as nações, você vai pregar, você vai anunciar a minha palavra. E o natural da Carol, ela podia falar, eu sou tímida, como é que eu vou falar? Não, vamos pedir para outra pessoa, eu vou falar com a Manu, que a Manu fala beça, vai conseguir evangelizar todo mundo. Sabe, vou falar então, não sei, com a Jaque é boa de falar. Mas não, ela assumiu a responsabilidade, sabe? E a gente tem que parar de dar desculpas e falar, isso aqui é para o outro. Eu acho, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E muitas vezes a gente está naquela síndrome de Agar, quando Deus ele falou com Sara e Abraão que ele daria uma descendência para eles, que eles seriam pais de multidão, de nações. E o tempo foi passando, a promessa está demorando. Deus, eu acho que você vai fazer mesmo? Eu acho que eu vou substituir minha escrava, mais nova, mais bonita, eu acho que deve ser para ela. E aí ela foi dar um jeitinho e colocou Agar num lugar que não era para ela. Era dela esse lugar. Então, que nessa manhã você possa rever, Senhor, será que eu tenho delegado coisas que o Senhor tem me chamado para fazer? Eu quero assumir o meu papel, eu quero ser o agente da minha conquista. Josué foi o agente da conquista daquela terra. E é muito fácil a gente ficar sempre numa posição de ajudante. Josué podia ficar ali para sempre no conforto, o ajudante de Moisés. Mas ele precisou agora se levantar e ser o protagonista daquele momento. Falar, não, eu vou agora assumir o meu lugar e vou fazer. Amém? Aleluia. E nós estamos já quase encerrando, irmãos. Agora, fechando aqui, o quinto ponto que eu anotei foi, a gente vai ler a partir do 7. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí eu escrevi um ponto assim, seremos bem-sucedidos se nos mantivermos no caminho da obediência. O Senhor aqui, ele dá uma direção para Josué. Ele fala, olha, você não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Faça conforme toda a lei que Moisés te ordenou. Toda a lei, não negocia, toda. Você não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não cesses, não pare de falar dessa lei. E medita nessa lei de dia e de noite. E assim o Senhor... Ele diz que Josué seria bem-sucedido. E hoje a gente iniciou o culto falando que o Senhor deseja o nosso sucesso. O Senhor deseja que a gente seja feliz, que a gente conquiste. E está aqui a promessa de Deus. Todo o caminho que você andar vai ser bem-sucedido. Sabe, o Senhor, Ele é um Pai de amor. Assim como eu quero que o Miguel seja bem-sucedido, seja feliz, Deus também torce por nós. E essa palavra, ela nasceu de uma conversa nossa com o Miguel. Porque o Miguel estava muito assustado, porque ele mudou de escola. E era o dia antes dele ir para a escola, a gente fez um culto doméstico. E ele estava assim, não quero ir para a escola não. Não, mamãe, eu não sei se eu vou fazer amizade. Essa escola é muito difícil, e se eu não conseguir tirar boas notas? E aí eu fiquei, Senhor, me ajuda a lembrar de alguma pessoa da Bíblia que precisou ser forte, corajoso. E eu lembrei de Josué. E eu falei, Miguel, você é forte que nem Josué, é corajoso. Josué precisou atravessar o Jordão. Josué foi aquele das muralhas de Jericó, sabe? Ele conquistou, ele venceu 7 povos. E o Senhor disse que estaria com ele. Só que Josué precisou obedecer.
E nós precisamos também andar nesse caminho de obediência. Quando a gente ensina para o nosso filho alguma coisa, é porque a gente quer que ele conquiste. E assim é o Senhor conosco. Por isso que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela é o nosso manual de vida. Por isso que a gente precisa se revestir dessa palavra. Porque quanto mais a gente lê e pratica, quanto mais a gente fala, por isso que ele fala, não cesses de falar do livro da lei. Quanto mais a gente enche os nossos pensamentos e a gente medita nela, mais a gente vai ser bem-sucedido. Por isso que existe um esforço tão grande para que a gente não leia. Eu vou ler a Bíblia, aí eu lembro que eu tenho que lavar a louça, aí você se distrai com tudo. Mas essa palavra, ela é vida, ela é poderosa, ela é útil, ela é proveitosa, ela é eficaz. E a gente não pode negociar. Ele estava falando, tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que eu dei para o meu servo Moisés. Não se desvia, se você se mantiver no caminho da obediência, você vai ser bem-sucedido. Amém? E aí, eu achei muito interessante essa parte que fala de meditar. Porque eu até comentei com os irmãos, meditar na palavra. No Salmo 1, verso 2, fala que feliz é o homem, né? De Salmo 1. É o Salmo 1. Isso. Né? Que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é mas só vou para entender. Né? Não fica no meio dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Mas o prazer dele, agora o 2, ele está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. E quando a gente fala de dia e noite, a gente está falando de uma totalidade. A gente está falando de algo completo. Porque se o Alan falar, você vai receber o carrinho da Laura de dia, o entregador vem de dia, eu vou falar, amor, de dia eu não vou estar. Então ele pode ir outro horário? também não vou poder, de noite. Se você não pode ir de dia nem de noite, você já completou aquele tempo. E aqui ele está falando, medita nessa lei dia e noite. Significa que a gente precisa deixar com que a palavra ela seja completa nos nossos pensamentos, no nosso dia, onde a gente estiver. Paloma, eu não vou mais viver, eu vou ficar só pensando na palavra. Não, mas você precisa ficar deixando isso habitar em você, nos seus pensamentos. Em Filipenses fala que tudo que é puro, de boa fama, amável, isso a gente tem que pensar. Mas a gente tem ocupado nas nossas mentes com tantas coisas que nos entristecem. E a gente percebe que quando a gente deixa a nossa mente blindada com a palavra, o que acontece? O inimigo ele não tem poder para agir. Porque quando ele vem com uma ameaça, você traz a palavra e aí a palavra de derrota, ela é rechaçada, porque você tem a palavra do Senhor. E eu dei um exemplo que já me aconteceu 2 vezes, porque eu não sei, a Priscila tinha até comentado comigo, a Pri do Ministério Infantil, que é a mãe da Bia, que quando ela engravidou, toda hora vinha alguém falar negócio de aborto com ela. Ela, amiga, já se prepara, não fica com isso no coração, se blinda com a palavra. Eu, amém. Mas você ouvir assim é tranquilo, mas quando acontece com você, você fica assustada, você fica preocupada. E aí, eu estava um dia no Instagram, dando uma olhada lá, e aí eu vi uma notícia de uma pessoa, uma serva de Deus que tinha perdido um bebezinho. E aquela palavra, ela atingiu o meu coração em cheio, a minha mente. Me veio um medo. Eu não sei se vocês já sentiram um medo que te congela, assim, que você fica com frio na barriga, aquilo te domina. Eu fiquei com medo. E parecia que, assim, era comigo. Eu fiquei, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Aquela palavra de terror, aquela afronta, aquela notícia, ela me trouxe um desespero. Só que quando você é blindado pela palavra de Deus, você sabe quem é o seu Deus, você lembra das promessas de Deus, você lembra daquilo que Deus falou, e aí você repreende aquilo. E eu lembro que imediatamente o Alan não estava em casa, porque muitas vezes a gente recebe uma notícia, alguma coisa, e a gente corre para aquela pessoa que você confia, que você, amor, ora aqui comigo, alguma coisa.
Eu estava sozinha e na hora eu lembrei que estava passando o culto da unção com o pastor Alexandre. Eu falei, eu vou ligar agora e vou ver a palavra. E aí eu comecei a me alimentar da palavra. E ele estava falando dos discípulos que tinham que ultrapassar a outra margem e que no meio do caminho tinha a tempestade, mas que Deus estava falando, eu estou com você na tempestade. E eu comecei a falar, Deus, você vai me fazer ultrapassar esses 9 meses, você vai estar comigo nessa tempestade. Por quê? Porque a minha gravidez do Miguel foi muito tranquila. Quem lembra, quem é daqui da igreja, eu pulava, eu era do louvor até o 7º mês, não sei nem como eu cantava, eu mal estou conseguindo falar aqui. Eu fazia tudo. Eu lembro uma vez que a gente foi numa igreja visitar a Isabela, para de pular, que eu ia lá na frente, pulando com uma barrigão, eu não senti nada, eu estava assim no estado de euforia, de graça, Senhor, eu não acredito, eu estou gestando. Só que nessa gravidez eu senti muitas dores, cólica, mal-estar. E aí eu começava, toda hora o inimigo atacava a minha mente, tentando me trazer medo. Olha a sua idade, você é mais velha. Olha, essa dor é estranha. Aí você vai lá no Google, dá uma olhada, em vez de você se alimentar na palavra. Aí você vê, olha, o princípio disso. Oh, meu Deus. Aí ligava pro meu médico, nossa, tadinho dele, toda hora. Minhas amigas, gente, ora por mim que eu tô com medo. Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente se reveste da palavra, a gente se enche da palavra, a gente vai até receber esses ataques, mas a gente vai estar blindado, a gente vai ter o escudo, sabe, da fé, a gente vai ter a palavra para dizer, não, eu não aceito isso não, sabe, isso não é para mim não. Então, nessa manhã eu quero te falar, se encha da palavra, medita nessa palavra de dia e de noite, porque o inimigo não vai ter espaço, ele não vai encontrar. Quando ele bater na porta da sua mente, deixa a palavra atender ele. Fala, sai daqui, a palavra não vai deixar. Amém? Porque a palavra é poderosa. Então, que nessa manhã a gente possa falar assim, eu quero amar mais a tua palavra, eu quero ler mais, eu quero me encher de fé, eu quero me revestir dessa palavra. E o último ponto, que para fechar, no 9, para a gente encerrar o versículo 9, diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, que o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E aqui eu quero enfatizar que Deus está falando aqui, por onde quer que andares, porque o Senhor mais uma vez anima Josué e fala, olha, seja forte, eu estarei contigo. E assim o Senhor está sempre falando para a gente as mesmas coisas. A gente, tá bom, daqui a pouco Deus fala, olha, seja forte, seja corajoso, porque a gente precisa ouvir mais de uma vez. Mas aqui eu quis enfatizar esse por onde quer que andares. Porque nós gostamos de andar em lugares que nos trazem prazer. Nós gostamos de estar em lugares felizes. Vamos comer um japonês? Vou com a maior alegria. Vamos para uma praia, vamos viajar, sabe? Você está com a sua família, tantas coisas boas. Mas tem lugares que, se a gente pudesse, a gente iria fugir. Lugares como, poxa, vamos visitar no hospital aquela pessoa? Quem gosta de ir no hospital? Falando sério. Difícil. Sabe, tenho que ir naquele enterro. Ou fulano está passando por uma situação difícil, você precisa ir lá. Isso tudo são momentos que a gente vive na vida rotineira e que muitas vezes, se a gente pudesse, a gente fugiria. Ou se as pessoas pudessem, elas fugiriam da gente para não estarem nesses momentos. Mas Jesus está falando aqui para você, porque aqui Jeová estava falando para Josué. Hoje nós temos Jesus e o Espírito Santo está falando, por onde quer que andares, eu vou estar com você. Eu sou o Emanuel, eu sou Deus contigo. Como igreja, irmãos, por mais que a gente não goste de estar nesses lugares, nós precisamos, sim, manifestar o amor de Deus indo para esses lugares. Porque o amor de Deus foi derramado sobre nós e a gente tem que estar lá suportando uns aos outros, não é aquele suporte, sabe? A gente precisa chorar com os que choram, a gente precisa se alegrar com os que se alegram, mas a gente sabe que nem sempre é fácil. Mas Jesus está falando que vai estar conosco sempre. E aí, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, que todos vocês conhecem, é o Salmo 23, no verso 4, quando Davi fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu leio esse versículo, o meu coração se enche de paz, se
se enche de um conforto, de uma alegria de saber que ainda nos momentos mais sombrios, eu não posso temer, porque Ele está comigo. O cajado e o bordão dele nos consolam, amém? Aleluia! E eu creio que nessa manhã, essa era a palavra que o Senhor desejava para nós. Que a gente fosse encorajado para as conquistas e as promessas que Ele tem para nós. Mas que no meio desse processo de conquista, a gente se revestisse de fé, de ânimo, de coragem, de força, sabe, de alegria, sabendo que Deus vai estar conosco. Eu queria convidar a equipe de louvor, queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, amém? Quantos estão saindo daqui mais animados e encorajados? Queridos, o nosso Deus nunca nos enganou, assim, desafios virão, mas a certeza é que Ele é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? A gente canta louvores como temer por quê? Se eu estou o quê? Guardado por aquele que nunca perdeu batalhas. A gente canta confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Eu não vou ser abalado, meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Só que a gente precisa viver, amém? E talvez você esteja aqui nessa manhã falando, poxa, Paloma, eu fico feliz e admirada com tudo que Deus fez na vida de Josué, porque se você for ler o livro todo de Josué, você vai ver que Josué conquistou todas as terras que ele lutou, todos os adversários dele foram vencidos porque Deus era com ele. Mas eu às vezes fico achando que isso não é para mim, eu tô passando por um problema muito difícil, eu estou me sentindo cansada, exausta, eu tô com medo, eu tô triste, eu tô presa ao meu passado. Eu preciso dessa força de Deus. Eu preciso desse ânimo. Então, você que está nessa manhã aqui precisando desse ânimo do Senhor, que você está enfrentando por alguma luta, eu queria te convidar a vir aqui à frente nessa manhã. Eu ia te falar, não fique com vergonha. Todos nós passamos por lutas. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer te dar, sabe, a consciência da autoridade e do poder que você é revestido. Ele quer te dar uma armadura nova. Então eu queria te chamar, venha com ousadia, porque muitas vezes, como a gente leu aqui, a gente vai precisar se apossar da nossa conquista pela fé. Você vai precisar pisar no território. Se você não pisar, o Senhor já te deu, mas você precisa atravessar o Jordão. Você precisa circular Jericó e bradar. Se você não fizer, a terra está ali, mas você não vai alcançar. Então, numa atitude de fé, se você está passando por algum desafio na sua família, na sua saúde, em qualquer área da sua vida, eu queria te convidar a vir aqui na frente para a gente orar.